graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Mais uma live com o nosso projeto de expor a Bíblia toda. Eu espero em Cristo Jesus que esta live seja abençoadora para todos que estiverem ao meu alcance, porque quando eu começo a live, o meu objetivo sempre é de poder compartilhar a palavra de Deus com todos que estiverem ao meu alcance. Quem estiver, que seja assim abençoado, porque esta live aqui, ela ficará gravada no Instagram, ficará gravada no Facebook e também ficará gravada no nosso canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui, de compartilhar da palavra de Deus, de expor a palavra de Deus por completo. Hoje é a nossa primeira live na primeira epístola do apóstolo Pedro. Hoje é a nossa live na primeira epístola do apóstolo Pedro nessa noite. Então, a todos que estão no Instagram, a todos que estão no Facebook, sejam abençoados. Vou começar aqui então com uma oração, porque isso é o mais importante que nós podemos assim fazer nesse momento para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, dependemos inteiramente da Tua graça para poder expor a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que Tu venhas a operar em cada coração, em cada vida nessa noite, e principalmente que o Teu Espírito Santo venha esclarecer a cada um das verdades que o Evangelho traz para nós, das verdades que a Tua palavra traz para nós, e de como é maravilhoso termos uma viva esperança em Ti. Queremos Te glorificar nessa noite, dependemos inteiramente de Ti, porque o Espírito Santo é verdadeiramente o Mestre por excelência, é verdadeiramente o dono de todas as coisas, porque o Espírito Santo, ó Deus e Pai, o Teu Santo Espírito, vem para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e vem também para consolar os teus, e vem também para capacitar a tua igreja a proclamar o Evangelho, realizar a missão de discipular nações, de discipular vidas, de tornar cada um seguidor de Cristo. Então, ó Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por tudo, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, vamos começar assim a nossa exposição. Então vamos então abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Vou estar utilizando aqui, como eu sempre utilizo, a versão Almeida, revista e atualizada. Vou estar utilizando aqui Almeida, revista e atualizada. 1 Pedro, capítulo de número 1. Então, hoje eu estarei indo até o versículo de número 12. Diferentemente da exposição que eu fiz em Jó, que foi capítulo por capítulo, eu estarei pegando trechos sequencialmente. E aí começo aqui. Vamos lá. A palavra do Senhor na versão Almeida, revista e atualizada. Tá bom? Aqui está. Primeira epístola de Pedro, primeira carta, conforme está na Almeida, revista e atualizada, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada
para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outra destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escutar. Graças a Deus. Então, antes de tudo, para a gente começar a trabalhar essa exposição, primeiro temos que nos localizar quanto a algumas informações acerca da Epístola de Pedro. E aí eu quero destacar o seguinte, que nos versículos 1, no caso versículo 1, capítulo 1, versículo 1, é demonstrada a autoria. E a autoria, que tudo indica, foi de Simão Pedro, o discípulo de Cristo, aquele que esteve presente em boa parte dos eventos de Cristo no seu ministério terreno. Tá? E a gente pode perceber que encontramos ele tanto nos evangelhos, como eu já disse, e também nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Né? Tanto a história da igreja quanto as evidências internas, que também está no capítulo 5, versículo 1 desta epístola, dentro da carta fornecem evidências muito fortes que esta carta foi escrita por Pedro. Evidentemente, as palavras de Pedro foram redigidas por Silvano, que foi um companheiro de viagem de Paulo durante algum tempo, como podemos ver em Atos 15:40, e aqui agiu como um escriba, um secretário de Pedro, conforme está no capítulo 5, versículo 12. O fato de que muito provavelmente Pedro tenha usado um secretário pode explicar o grego mais complexo. Quer dizer, quem tem a oportunidade de ler o texto grego vai ver que é uma carta, com uma linguagem mais complexa, e não a de um simples pescador. Mas aqui eu quero falar de uma maneira clara que não é porque Pedro era um pescador que ele fosse um analfabeto. Não, pelo contrário. O que ele não tinha era, na realidade, uma formação teológica, ou seja, uma formação de ter estudado com algum escriba, conforme Paulo tinha estudado com escribas, como no caso ele teve Gamaliel como seu instrutor inicial, como Paulo foi. Pedro não teve nada disso. Então, podemos ver aqui, o uso de um secretário não era incomum no Novo Testamento, e também como em outros escritos do primeiro século da era cristã. Data da carta. Acredita-se que Pedro tenha morrido no ano 67 d.C., durante as perseguições de Nero, ao ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Isso você pode verificar no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Sabemos por fontes históricas que as perseguições resultantes de sentimentos anticristãos se intensificaram em Roma no ano 64 d.C., durante o reinado de Nero, anos 54 a 68 d.C. Pedro faz referências à Babilônia, conforme está no capítulo 5, versículo 13, que provavelmente é uma menção velada a Roma. Em vista das referências à perseguição e ao sofrimento nesta carta, parece provável que Pedro a tenha escrito para consolar os cristãos que estavam sofrendo entre o tempo de intenso sofrimento cristão e sua própria morte. Então podemos ver isso aqui. Qual é o tema dessa carta? Esperança por meio de Cristo em meio ao sofrimento. O propósito da carta é encorajar os cristãos a perseverarem em seu sofrimento, manterem em vista a esperança da graça que lhes foi
reservada e também a glória de Jesus Cristo. Nosso plano de leitura para essa epístola, né, para essa carta, é o seguinte. Eu vou mencionar aqui o nosso plano de leitura dela, né? Nosso plano de leitura durante as lives. Eu resolvi dividir em 10 partes essa leitura, tá? Resolvi dividi-la em 10 partes. Então é o seguinte, nesse caso aqui, essas 10 partes são as seguintes. Eu vou estar lendo hoje, capítulo 1, versículos 1 a 12. Na próxima quinta-feira, capítulo 1, versículos 13 ao 25. A terceira será capítulo 2, versículos 1 a 10. A quarta parte será capítulo 2, versículo 11 ao 25. A quinta parte será o capítulo 3, versículos 1 ao 7. A sexta parte será o capítulo 3, versículos 8 a 22. A sétima parte será o capítulo 4, versículos 1 a 6. A oitava parte será o capítulo 4, 7 ao 19. A nona parte será o capítulo 5, versículos 1 a 4. E a 10ª parte será capítulo 5, né? Versículos 5 a 14. Eu olhando bem aqui, vou aproveitar e vou olhar aqui o calendário, né? Vou aproveitar aqui e olhar o calendário. Né? Então, eu devo fazer isso. Eu devo começar hoje, nessa quinta-feira, né? De janeiro, né? Hoje, dia 11. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? 6, 7, 8, 9. Estarei no dia 14 de março, né? Estarei no dia 14 de março chegando à 10ª parte, tá bom? Estarei chegando à 10ª parte dessa exposição, tá bom? Então, estarei fazendo assim, dessa forma, tá? Então, chegamos assim à leitura propriamente do texto, né? Podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, nós podemos chamar a atenção da questão de Pedro se dirigir a esses, né, que são os destinatários. Os destinatários a gente pode perceber que eram cristãos, em sua maioria gentios, mas que tiveram um primeiro contato com o judaísmo. Daí a menção constante de versículos do Antigo Testamento. É o que se percebe nessa carta. Então, ele começa se dirigindo a eles, lá nos versículos 1 a 2, como eleitos. Esse é o ponto. Segundo, que nos versículos 3 a 9, ele fala principalmente da questão do novo nascimento, motivos de ação de graças pelo novo nascimento devido à participação na ressurreição de Cristo. Isso é muito importante, já que a ressurreição de Cristo tem um significado muito importante quanto à vivificação espiritual do ser humano. E terceiro, o mistério do anúncio do Evangelho, que é também mais um motivo de ação de graças, ou seja, mostra-se assim um motivo de uma esperança inabalável, ou seja, de uma viva esperança baseada nisso. Isso a gente pode ver nos versículos 10 a 12. Tá bom? Então, eu quero falar hoje sobre esse tema, como eu já disse anteriormente. Deus concede uma viva esperança. Deus concede uma viva esperança. Deus concede uma viva esperança. Então, em primeiro lugar, Deus concede uma viva esperança elegendo um povo para viver de forma santa. Ou seja, Deus concede uma viva esperança, em primeiro lugar, elegendo um povo para viver de forma santa. Vamos ver aqui, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículos 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e aí aqui Pedro se identifica, né,
como apóstolo de Jesus Cristo, que ele não estava fazendo nada por si mesmo, mas em nome de Jesus Cristo. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, aqui nesses versículos, a gente pode perceber, em primeiro lugar, a característica de Pedro ter sido enviado por Jesus. Essa é a primeira coisa. Então, ele, em nome de Cristo, e não em nome de si mesmo, ele se dirige ao povo para trazer esperança. Um outro ponto, ele se dirige a esse povo por ser um povo eleito. Por ser um povo eleito. Então aqui a gente pode perceber o seguinte: Deus separou um povo. E aqui não é uma mera separação como no caso foi Israel, que seria uma separação com um ofício, né? Com um ofício de pregar o Evangelho. Dentre as coisas que existem é pregar o Evangelho, que alguém é eleito? É. Mas aqui a gente quer falar principalmente da questão de se viver uma vida santa, de se viver uma vida salva, uma vida liberta da condenação do inferno. É isso que quero dizer aqui. E aí uma correlação muito importante que a gente pode fazer é a de Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. Que vai dizer o seguinte, tá? Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na versão revista corrigida fiel fala que segundo o seu decreto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, isso, em outras palavras, tem o significado de eleição incondicional. Ou seja, Deus elege dentre uma massa de pecadores perdidos alguns para a salvação, alguns para viverem uma vida santa. E os demais, que não são eleitos, eles permanecem no seu estado de pecado, mortos em seus delitos e pecados. Ele elege, ele age de maneira positiva, ou seja, ele age de maneira, né? Ele age de maneira que ele faz todo o esforço para que os seus eleitos nunca se percam. Então aqui, o que seria a eleição incondicional? A eleição é o decreto de Deus pelo qual, pela sua livre vontade, ele predestinou certos homens à salvação para o louvor da glória do seu nome. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Eu quero mencionar isso. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, fala dessa eleição. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 6, tá? Que vai dizer o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então quer dizer, alguém que é eleito, não é eleito para viver de qualquer maneira. Não é eleito para dizer, sou salvo, salvo para sempre, e por isso eu vou por aí sair pecando. Não, mas somos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Então temos aqui, ó. Então essa eleição diz, a eleição é a escolha positiva de Deus por sua absoluta soberania e pela sua graça de amar alguns para a salvação.
A eleição de Deus não é jamais universal ou geral, pois Deus não ordenou que a humanidade inteira se reconciliasse com ele. Antes, aqueles a quem de antemão conheceu, ele predestinou, conforme está em Romanos 8, 29, que a gente acabou de ler. Aqui a expressão conhecer de antemão é usada com o sentido de escolher ou de designar pessoas. Então isso significa o seguinte: Deus, ele não escolhe as pessoas porque ele viu que a pessoa futuramente teria fé ou arrependimento, por isso ele escolheu. Não. Simplesmente Deus decidiu amar e Deus escolheu de antemão para que essa pessoa, sim, mais tarde pudesse exercer fé e arrependimento. Então aqui é o que a gente pode dizer o seguinte, que uma vez que muitos consideram erroneamente o conhecimento divino da fé futura de alguém como a causa do decreto de Deus, é essencial destacar que o sábio conhecer de antemão de Deus é tanto livre como logicamente, em contraste com temporalmente secundária à sua ordenação deliberada, antes da fundação do mundo. Deus separou e designou alguns para a salvação, conforme está na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, é o Espírito Santo é quem de fato faz essa eleição acontecer. Então, Jesus Cristo é o fundamento absoluto da eleição. Cristo foi designado pelo Pai desde toda a eternidade para realizar a obra de salvação em favor de seu povo. Então, Hebreus 5, versículo 5 vai dizer o seguinte. Hebreus 5, versículo 5. Diz o seguinte: Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e como em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a eleição é sempre em Cristo Jesus. A eleição é sempre em Cristo Jesus. Sempre em Cristo. Esse é o ponto fundamental acerca da doutrina da eleição. Então podemos perceber aqui outro ponto. A aliança da graça é o meio da eleição, é o contrato de Deus com o seu povo em Cristo no que se refere à vida eterna. E aí podemos ver isso em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 27. Ezequiel 35, 26 e 27. Ezequiel 35, 26, 27. Que aí fala do meio que Deus colocou. Ezequiel, né? Deixa eu voltar aqui. Ezequiel 36, 25, 27. Que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Então aí está. Para a honra e glória do nosso Deus, aí está a aliança, né, que Deus efetivou. Aí nesse caso específico, né? Eu quero deixar isso bem claro para termos fundamento para continuarmos nossa exposição de toda essa carta. Tá? As etapas em que se dá, né, a eleição são resultado, né, da eleição na vida do crente. São os passos com que Deus, põe seu amor eterno em ação. Né? Aos eleitos para herdarem a vida eterna,
Deus também ordenou os meios subalternos, ou seja, pelos quais, passo a passo, atingem o fim para o qual foram ordenados. Então temos aí João capítulo 6, versículo 37. Deus coloca o meio. Deus simplesmente não elege do nada, mas Deus ele coloca coisas importantes que colocam o ser humano nessa condição. E aí diz aqui, ó, porém, eu já vos disse, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Quer dizer, Deus concede o dom do arrependimento e o dom da fé para que a pessoa possa, assim, efetivar sua eleição. E aqui nessa parte da eleição, aí eu vou fechar aqui nessa parte da eleição, que diz assim, que no final, a vós outros, ó homens, clamo. Ou seja, Deus ao mesmo tempo que elege, ele também prepara os meios para que a pessoa possa ser eleita. Então diz aqui, ó, e quais são os meios? A fé e o arrependimento. Aí diz, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Provérbios 8:4. Portanto, visto não ser desejo do Senhor que alguém dos eleitos venha a perecer, mas que todos alcancem arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Então, como a gente pode entender esse texto de Pedro? A gente pode entender da seguinte forma, que Deus concede essa viva esperança justamente aos seus eleitos, para que em qualquer circunstância, em qualquer momento, ele possa ter a certeza de que Deus o chamou antes da fundação do mundo, que Deus o salvou antes da fundação do mundo, que Deus o chamou para uma viva esperança, porque ele nos tem amado na pessoa de Cristo Jesus. Isso aqui é o mais importante de tudo. Por mais que você se sinta abandonado, Deus não te abandonou. Deus, ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus quer que você tenha uma nova vida com ele. Não importa o que você esteja vivendo agora. De repente você pode se sentir indigno na presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nos arrependemos, e isso Deus quer te conceder, essa oportunidade de arrependimento, essa oportunidade de fé no Salvador. Quando você tem fé no Salvador, ele te dá a oportunidade para que você possa efetivar essa eleição antes da fundação do mundo, para que ele possa efetivar uma libertação completa na sua vida. Isso quero deixar de uma maneira bem clara. Muitos na internet têm mentido dizendo de que qualquer pacto, e seja pacto de sangue, pacto do que for, não pode ser quebrado. Mas eu digo, Jesus Cristo, quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele é poderoso para quebrar todo o pacto. Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Ele é poderoso para quebrar qualquer compromisso. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sangue nos trouxe a libertação do império das trevas. E na cruz do Calvário, ele veio justamente nos resgatar do império das trevas e justamente despojar todo o principado e toda a potestade. Ele veio derrubar todo o principado e toda a potestade. E ele os expôs na cruz, deixou em vergonha. A paz de Cristo Jesus para o nosso irmão Alexandre. Deus abençoe sua entrada aqui. Tá bom? Opa! Linguagem de karateca, os. Deus abençoe, homem de Deus. A gente está aqui na nossa exposição, na nossa explicação, na nossa pregação, na mensagem da Epístola de Pedro. Tá bom? Fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então aqui estamos. Deus concede uma viva esperança, elegendo um povo para viver de forma santa. Também, Deus concede uma viva esperança, porque nos faz nascer de novo mediante a ressurreição de Cristo. Porque nos faz nascer de novo mediante a ressurreição de Cristo. E aí diz aqui o texto, a partir do versículo de número 3. E aí diz assim,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Louvado seja Deus. E aí temos aí, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glórias a Deus. Então, chegamos aqui nesse ponto. Então, nessa leitura que estamos tendo aqui, é muito importante. O apóstolo Pedro, quando ele se dirigiu a essa comunidade de cristãos perseguidos, ele quis dizer o seguinte: olha, vocês estão sendo perseguidos, mas saibam de uma coisa, vocês são herdeiros de uma salvação tremenda. Vocês são herdeiros de uma nova Jerusalém celestial. Vocês são herdeiros que, mesmo que seu corpo desça ao pó da terra, assim como Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vocês, quando Jesus Cristo voltar, ressuscitarão com ele. É isso que Pedro quer dizer aqui. E aí diz, para uma herança incorruptível, ou seja, que não apodrecerá. Para uma herança sem mácula, ou seja, sem sujeira. Para uma herança imarcessível. O que é imarcessível? Significa algo que o ser humano não pode alcançar, algo puro. Reservado para o quê? Reservado aonde? Nos céus, para vós outros. Quer dizer, não é algo do mundo material. No mundo material poderemos ter vários consolos, poderemos ter muitas coisas, mas as coisas que o Senhor nos tem preparado são muito maiores. A gente não sabe, não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Para nós que somos guerreiros e guerreiras de Cristo Jesus, quando pisamos a planta de nosso pé em qualquer lugar, no mundo espiritual, demônios e etc., o inferno começa a saltitar, começa a ter raiva, começa a não gostar da nossa presença ali. Por quê? Porque somos embaixadores de Cristo Jesus. No mundo espiritual há um alvoroço tremendo. Nossos olhos materiais não podem ver, mas no mundo espiritual, Deus está atuando em nosso favor. E aqui o que mais chama atenção é isso, é que Deus nos fez nascer de novo. Efésios 2, versículo de número 1 diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso significa o seguinte, que nós, por nós mesmos, não tivemos capacidade para crer em Cristo Jesus. Não tivemos capacidade para nos arrependermos de nossos pecados. Mas o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por nos ter convencido, ele nos deu uma nova vida. E isso se chama a regeneração, como vemos no versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, nós nascemos de novo. E por termos nascido de novo, tivemos a capacidade de escolher Jesus. Aí recebemos sim a capacitação para nos arrependermos, a capacitação para crermos nele. Vamos lá em João, capítulo de número 3, que é aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, o homem da sinagoga. João capítulo 3. João capítulo 3 vai dizer assim, a partir do versículo de número 2. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui não está falando de crer, está falando de nascer de novo. Aí vem, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água. O que isso significa? É da palavra de Deus.
Nascer da palavra de Deus. Isso é importante. Água aqui é símbolo, não é água do batismo, tá? E do Espírito, ou seja, a mudança que vem do Espírito Santo pela pregação da palavra, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aqui não está falando em nenhum momento da nossa resposta ao Evangelho. Está falando da ação de Deus. Aí vem, o vento sopra onde quer, é o Espírito Santo. Ouves a sua voz, é o Espírito Santo, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, como pode suceder isto? Diz Nicodemos no versículo 9. E aí Jesus disse, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, de uma forma que a gente pode entender o seguinte, que no momento em que ouvimos a palavra do Senhor, Deus abre o nosso coração. E esse abrir do coração é um novo nascimento. Ele abre o nosso coração e nesse abrir o coração estamos capacitados a reconhecer que somos pecadores. E aí, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí vemos. E aí, o que acontece? Ele abre o nosso coração. E aí nos arrependemos de nossos pecados, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí o que ocorre? Já nascidos de novo, nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E aí somos justificados. E aí recebemos a justificação pela graça. Nós nascemos de novo para depois sermos justificados. E tudo isso começa antes da fundação do mundo, quando Deus nos elegeu. E isso é maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós que somos guerreiros e guerreiras em Cristo Jesus, que somos embaixadores do reino, no mundo espiritual, Deus nos deu uma viva esperança. Uma viva esperança de que não importa a circunstância pela qual estejamos passando, seja de perdas, seja de ganhos, não importa, somos do Senhor. Não importa onde ou o que quer estejamos fazendo, somos do Senhor. E aí, por isso, o Espírito Santo que habita em nós toca na nossa vida, nos incomoda, nos comunica, trabalha dentro de nós para não nos conformarmos com esse mundo. Trabalha dentro de nós para perdoarmos. Trabalha dentro de nós para confiarmos nele. Trabalha dentro de nós para nos afastar do pecado, nos afastar do palavrão, nos afastarmos da briga, nos afastarmos da confusão, nos afastarmos da perversão, nos afastarmos do baile funk, do pagode, das coisas do mundo que nos levam à destruição, à bebida, às drogas e etc. Temos que entender isso de uma maneira bem clara. Deus é conosco. Deus transforma a nossa vida. Por isso, Deus concede uma viva esperança. E que viva esperança é essa? Muito mais do que brasileiros. Nós somos cidadãos dos céus. Isso é que é o mais importante. A nossa vida não se resume aqui. Deus nos dá uma família para cuidarmos muito bem dela. Deus nos dá um trabalho para fazermos missão, ou seja, anunciar Cristo nas nossas atitudes. Deus nos dá a oportunidade para congregarmos num lugar, para aprendermos a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Então, isso é maravilhoso. E tudo isso é a vida. Tudo isso é a vida de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Deus concede uma vida de esperança, elegendo um povo para viver de forma santa. Deus concede uma vida de esperança, porque nos fez nascer de novo mediante a ressurreição de Cristo. Quer dizer, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos nele, para vivermos uma nova vida, para vivermos uma vida santa. E aí temos aqui Epístola de Tito, no capítulo 3, versículos 3 ao 5, vai dizer assim: pois nós, Tito capítulo 3, versículos 3 ao 5, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí vem,
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, nada por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz a obra dentro de nós. Agora nós, na vida presente que vivemos, nascidos de novo, agora cooperamos, vivendo o quê? Uma vida santa. Vivendo uma vida segundo o que Deus quer que vivamos. Não é? Vivamos uma vida equilibrada, uma vida temperada, uma vida que vive o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, que é uma paciência sem medida, a benignidade, que é agir com justiça, a bondade, que é viver de uma maneira em que o amor seja praticado sobre qualquer um, não importa quem, o domínio próprio, para assim não sermos gastadores, não sermos beberrões, não sermos glutões, né? Sermos mansos, e aqui mansidão não significa sermos bobos, né? Sermos parados. Mansidão não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que confunde mansidão com ser parado, com ser, desculpa a expressão, idiota. Não é nada disso. Ser manso é reconhecer nossas qualidades, reconhecer nossos defeitos, sabermos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Exemplo prático disso. Eu não sou especialista em eletrônica. Não sou especialista em eletricidade. Não sou especialista em construção. O que eu entendo pela misericórdia de Deus, em explicar a palavra de Deus, falar sobre filosofia, falar sobre teologia, falar sobre história, geografia e um pouco de sociologia. É falar sobre isso, falar sobre essas coisas. As demais coisas eu já não entendo, né? E um pouquinho da minha experiência no esporte chamado karatê. Um pouquinho mesmo, né? Então, isso é ser humilde, é reconhecer. Agora, as demais coisas, não vou me meter naquilo que não sou chamado, né? Não vou me meter. Então, isso é humildade, né? Ou seja, mansidão. E, por fim, fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos irmãos. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, em consequência de se viver uma vida assim, o que ocorre? Os dons espirituais de milagres, sinais, etc., acontecem naturalmente, de maneira legítima, de maneira poderosa, o qual o Espírito Santo nos concede, para a glória de Deus. Tá? Seja bem-vinda, irmã Lidiane, Deus abençoe. E chegamos agora à terceira coisa que diz aqui: Deus concede uma viva esperança para que seja anunciado o evangelho da graça profetizado anteriormente. Né? Para que seja anunciado o evangelho da graça profetizado anteriormente. Vamos aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, que diz assim: Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam por escutar. Então quer dizer, nós podemos verificar aqui, nesse texto que acabamos de ler, que Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso. Deus já de antemão, no Antigo Testamento, através dos profetas, pré-anunciaram esse Evangelho.
A gente pode ver isso em Isaías 9, quando fala do maravilhoso conselheiro, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Nós vemos lá em Malaquias 3 que fala do sol da justiça. Podemos ver lá também em Jeremias sobre o renovo da família de Davi. E podemos ver em vários salmos o quanto Deus preparou todas as coisas para a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Esses mesmos profetas, eles foram justificados, ou seja, eles foram salvos pela fé, pela esperança na vinda do Salvador. Nós podemos ver aqui no texto que neles estava o dar de antemão testemunho, isso é o versículo 11, sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ou seja, Isaías 53 está lá e podemos ver isso de uma maneira bem clara. Então quer dizer, pregaram o Evangelho, ou seja, evangelizaram. E uma coisa muito importante, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é uma boa nova de esperança. Eu quero deixar aqui de maneira bem clara. Evangelho significa anunciar que todos são pecadores e necessitam arrependerem-se desse pecado e crerem em Jesus Cristo para a salvação. Isso é evangelizar. Agora dizer que evangelho vai resolver seus problemas de família, evangelho vai resolver seu problema de dinheiro, evangelho vai resolver seu problema físico, não. Isso não é evangelho. Eu quero deixar isso de uma maneira bem clara. Então, você declarar, você profetizar, não. Declarar e profetizar não existe isso. O que existe são súplicas, o que vemos em todo o Novo Testamento. Quando os profetas profetizavam, eles diziam, assim diz o Senhor. Então, confissão positiva, teologia da prosperidade, não. Aí você vai perguntar, mas pastor, então quer dizer que ser rico é errado? Não. Significa só o seguinte, que o amor do dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, é a raiz de todos os males. E aí como vamos obter dinheiro? Através de muito trabalho. Através de muito trabalho. Através de oração. Isso nós vamos obter. Vamos obter sim. E obter para compartilhar. Então, por exemplo, se você quiser ter uma casa em São Pedro da Aldeia, Araruama, Guapimirim, São Fidélis, pode ter. Mas lembre-se, é para que esse lugar, o Evangelho de Jesus, seja pregado. Deus dá as coisas para compartilharmos. Deus dá as coisas para anunciarmos do seu Evangelho. E aí vemos aqui, tudo isso pelo Espírito Santo. Voltando agora ao texto. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas. O que significa ministrar? Literalmente significa diaconizar. É verdade. A palavra diácono significa ministro. Tá? Por isso que quem trabalha como diácono, trabalha ministrando. Tá? Então aqui, diaconizar as coisas que agora vos foram anunciadas. Isso é 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Diz aqui, vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam per escutar. Quer dizer, o que é isso? Anelam per escutar, ou seja, um desejo intenso. Tá? O grego do Novo Testamento diz, é um desejo intenso para compreender por dentro o que tudo isso significa. Um grande mistério, já que uma coisa que vem da eternidade chega até nós. E Deus, ainda em sua misericórdia, utiliza-se do próprio ser humano para que essa mensagem, essa boa nova seja anunciada. Então, para você, servo de Deus, serva de Deus, que quer ser usado por Deus, seja fiel, anunciando o plano de salvação. Não faça como os falsos profetas de hoje, que prometem a cura antes mesmo da salvação. Primeiro temos que anunciar arrependimento. Primeiro temos que anunciar fé em Jesus Cristo.
Devemos falar que o pecado nos afasta de Deus e mostrar que a única forma de vencer esse pecado é arrependendo-se, confessando ele, abandonando e vivendo para o Salvador. Assim como Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore. Está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Zaqueu subiu numa árvore, mas ele quis a sua vida mudada. Ele chegou, Jesus disse, me convém pousar na tua casa. E o que houve com Zaqueu? Zaqueu se arrependeu, ele disse, vem Senhor. Ele se arrependeu e disse, se eu roubei, eu vou restituir, vou devolver tudo. E aí o que Jesus disse, houve salvação nessa casa. Por que é isso? E aí vem aquela expressão, né? Vinde como estás, mas não volte como estás. É preciso mudança de vida. Evangelho de verdade é isso. Anunciar o Evangelho é isso. É anunciar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É anunciar que Jesus Cristo morreu em favor do pecador. É anunciar que todo aquele que crê nele obtém salvação. E que todo aquele que obtém essa salvação se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E por último, deve-se anunciar de que todos aqueles que estão nele devem viver para ele uma vida santa. E aí a gente pode ver aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que a gente já leu, diz aqui, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em santificação do Espírito, viver uma vida santa, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então quer dizer, a viva esperança que Deus nos concede de termos uma pátria maior, que é a pátria dos céus, ela justamente, essa viva esperança, nos dá o quê? Nos dá a certeza de que esse Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, veio o quê? Veio nos salvar, veio restaurar a nossa vida para justamente vivermos em novidade de vida. Veio para isso. E temos a certeza de que a nossa pátria não se resume ao Brasil. Temos uma pátria celestial. Bom, então, vamos para o momento de oração, né? Estamos encerrando aqui o nosso momento agora, estamos no nosso momento de oração, não é? E vamos aqui estar orando pelos irmãos e irmãs e os projetos que temos aqui, tá bom? Então, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça nesse momento, você que está ao meu alcance, no Facebook, no Instagram, tá? Vamos estar orando nesse momento. Feche seus olhos comigo, né? E pense em Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua Palavra. Mas o mais importante agora, Senhor, é podermos exercitar agora, ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Glorioso, exercitarmos o amor para com nossos irmãos. E aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem uma boa lista aqui de irmãos, que Tu venhas a operar na vida deles, Senhor, principalmente, Senhor, nesse momento, essa primeira lista aqui, ó Deus, o Teu poder e a Tua graça, que Tu venhas, Senhor, revestir a cada um do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Concede, Senhor, ao irmão Jerônimo, à irmã Lia, concede ao presbítero Joelcio e sua esposa Adelaide, concede, Senhor, ao presbítero Elísio e a irmã Marlene, concede ao presbítero José Luiz e sua esposa, Senhor, a irmã Maria Eliane, que estão de viagem, concede, Senhor, ao evangelista Edson e sua esposa Georgina, concede, Senhor, à irmã Deise, Senhor, e ao pastor Paulo César, concede, Senhor, ao sobrinho do irmão Jerônimo Luciano, concede à irmã, ó Deus, a irmã Valdelice, o irmão William, o irmão Vanderlei,
Concede ao irmão João Vicente, ao irmão Ronaldo, concede à irmã Laudia, ao irmão Júlio, ao irmão Valdir e ao irmão Dante, Senhor, para a tua glória. E também, Senhor, para a irmã Deise Galiza e família. Ó Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, agora, nesse momento, as famílias que eu coloco aqui, Senhor, também. Coloco agora, Senhor, a vida, Senhor, da família do irmão Paulo César. Ó Deus, junto com a sua esposa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Alessandra, seus filhos, Senhor, Valentina e Ezequiel. Ó Deus, a família, Senhor, do presbítero Edson Santos, Senhor, a irmã Evânia, seus filhos Henrique, Tainá e Tainora. Visita, Senhor, o presbítero Alexander, Senhor, ó Deus, e sua família, juntamente a irmã Bárbara, Senhor, a irmã, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, restaura, Senhor, a vida da Ana Beatriz e a vida do Edmundo, Senhor. Visita, Senhor, ó Deus, a irmã Marisa Moraes, Senhor, e toda a sua família, principalmente o Guilherme, Senhor, seu neto. Visita, Senhor, a família Neves e a família Ximenes, Senhor. Visita nesse momento também, Senhor, a família da Ana Paula Vilhalva, Senhor, minha companheira de trabalho, Senhor. Faz uma grande obra na vida dela. Dá vitória, Senhor, a ela, Senhor, na sua causa na justiça. Visita, ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Santo de Israel, também a sua neta. Visita os seus 2 filhos, o Tarso, seu filho mais velho, junto com a sua nora. Visita também, Senhor, agora a irmã Lidiane, que está nos acompanhando agora, junto com seu esposo. Traz, Senhor, uma transformação na vida do Fábio. Faz uma grande obra na vida da Samara a cada dia, fazendo ela crescer na tua graça e no teu conhecimento. Faz com que, ó Deus, Samuel, no devido tempo, Senhor, ó Deus, tenha um novo nascimento também na sua presença. Reveste, Senhor, de poder e de graça, Senhor, a vida da tua serva Lidiane, Senhor. Que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, reveste-a de poder e graça. Reveste-a para vencer as dificuldades do dia a dia. Reveste-a, Senhor, para ter fé e graça em ti para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Agora, Senhor, eu coloco diante de ti também, Senhor, a vida dos enfermos. Coloco a vida da irmã Lucimar, Senhor. Dá vitória, Senhor, no tratamento dela. Dá vitória na vida da irmã Giselda, Senhor. Dá vitória na vida do irmão Walter, na vida da irmã Sônia, na vida do irmão Ailton, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, aos demais enfermos que não estou mencionando aqui, Senhor. E, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, que tu, ó Deus, venhas a operar a tua vontade, Senhor, na vida da pastora Conceição, na vida do pastor Edson também, que agora, ó Espírito Santo, tu tocaste em mim, para que tu vieste a fazer a tua vontade sobre a vida deles, Senhor, e sobre os demais membros da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. E agora, Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, a igreja que estou congregando agora, que é a terceira igreja presbiteriana de Nilópolis. Faze a tua obra sobre o conselho desta igreja, Senhor, cada presbítero, cada diácono, cada, Senhor, membro desta igreja, na vida do pastor Ademar e do pastor Jobson, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por todos. E, ó Deus, quanto à minha vida, me reveste, Senhor, da tua armadura. Me reveste, Senhor, do fruto do teu Espírito para a tua honra e para a tua glória. Na vida da minha esposa, na vida dos meus familiares, Senhor. Ó Deus, na vida dos parentes de minha mãe, na vida dos parentes do meu pai, na vida dos parentes da minha esposa, em todos, Senhor. Porque eu te louvo e te agradeço nessa noite, por essa oportunidade, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. E aqui também coloco a vida, ó Deus. Não posso esquecer do irmão Alexandre e de sua família. Em nome de Jesus Cristo. Faz a tua obra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela vida do irmão Alexandre, os seus projetos, junto com a sua esposa Michele, seus filhos, para a tua honra e para a tua glória. Seus projetos como homem de Deus, seus projetos como atleta do karatê e em todas as coisas, Senhor. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Então, estou aqui encerrando, agradecendo a todos que participaram, que estiveram aqui comigo no Instagram, nosso irmão Alexandre e nossa irmã diaconisa Lidiane. Deus abençoe poderosamente e ricamente nesse momento de oração. Então, estou encerrando agora esta live para a honra e glória do nosso Deus. Ela estará no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Tá? Semana que vem
Continuamos assim nossa live no capítulo 1, tá? Da Epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir dos versículos 13, né? Versículos 13 ao 25. Bom, então, recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E dizemos assim: Amém. Deus abençoe. Encerrando no Instagram. E encerrando no Facebook.